Olá, pessoal. Eu me chamo Thalita, sou da consultoria Catalisa. E hoje a gente tem aqui um convidado, né, muito especial, Matheus Salles, para estar falando um pouquinho com a gente sobre marketing. E aí eu vou começar pedindo, né, para o Salles se introduzir, falar um pouquinho da história dele com marketing, para a gente conhecer um pouquinho mais dele antes da nossa entrevista. Então, seja bem-vindo, Matheus. Obrigado. Queria que você se apresentasse um pouquinho para a gente e contar um pouquinho da sua trajetória com marketing. Certo. Bom dia, pessoal. Prazer, me chamo Matheus Salles. Eu atualmente estou trabalhando como analista de performance na Yellow Kite, que é uma agência de marketing aqui de Alagoas. A parte de analista de performance, na verdade, trabalha muito com a questão de mídia paga, né? Então, faço questão de anúncios patrocinados em redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok, Google Ads. E eu trabalho com marketing há mais ou menos 1 ano e meio, mas já tem uns 3 anos aí que eu estou na área, no geral, envolvendo a parte de estudo, né? Sou formado na área de marketing e já tem mais ou menos aí 1 ano e meio, 2 anos que eu estou formado e comecei a atuar na área de fato. Estou fazendo pós-graduação na área de planejamento estratégico de marketing digital e atualmente estou aí trabalhando com algumas das empresas, das maiores empresas do estado e algumas até da região, né, Nordeste, na parte de marketing. Bom, que legal conhecer um pouquinho dessa história, né? Queria, primeiramente, agradecer sua participação por ter aceitado aí estar participando desse vídeo com a gente. E aí, agora a gente vai começar com algumas perguntinhas para a gente, né, conhecer um pouquinho mais sobre a importância do marketing, enfim. A primeira pergunta que a gente vai fazer para você hoje é o que despertou seu interesse pela área de marketing e quais foram os momentos mais marcantes da sua carreira? Tá, o que despertou o meu interesse na área, basicamente, foi a possibilidade, porque assim, marketing sempre trabalhou com a parte muito de criatividade. Eu sempre gostei muito dessa área de criatividade, apesar de não ter ido assim para uma parte tão criativa, de ter ido mais para uma parte de dados, porque era outro ponto que eu gostava bastante. Parte de matemática, analisar informação, dados, ficar perdendo tempo vendo vários gráficos e outras coisas assim. Então eu acabei vendo no marketing essa oportunidade de trabalhar tanto com a parte criativa como com a parte que envolve dados e informações. Então, começou basicamente ali em 2020, 2021, acho que um pouquinho antes, na verdade, quando eu tentei me matricular a primeira vez para fazer o curso de marketing antes de entrar em administração. E acabei chegando num momento que eu falei, rapaz, é isso que eu quero, mas me faltavam, na verdade, oportunidades de estar trabalhando ali na área. Então, eu comecei estudando, fui me aprofundando, fui fazendo alguns cursos, e acredito que o momento assim mais marcante, de fato, eu acho que foi quando eu comecei, de fato, a trabalhar na área. A primeira oportunidade que eu tive foi uma agência, se não me engano, foi em São Paulo, a agência, mas eu trabalhava remoto, então era daqui. E trabalhava muito mais na parte já na parte de mídia, e também um pouquinho ali na parte estratégica, e também fazia um pouquinho de tudo, né? Fazia parte de arte, enfim. Então, basicamente, foi o momento que eu iniciei, de fato, e senti que ali era realmente onde eu queria estar trabalhando com marketing. Daí a gente já tira o quão amplo o marketing é. Às vezes Exato. a gente acha que é só ali postar no Instagram, vai. A visão, assim, mais generalista, eu diria, né, de hoje em dia. Mas, assim, o marketing, ele tem muitos pilares, né? Eles têm muitas nuances, digamos assim. E achei interessante que você trouxe isso nessa sua fala, né? Então, foi muito legal. E aí, a segunda pergunta que eu tenho para fazer, né, sobre marketing é: quais são as tendências que você acredita que estão moldando o futuro do marketing nos próximos anos? Rapaz, falar do futuro é sempre meio difícil, assim, né? A gente tem uma gama de possibilidades, como você mesmo trouxe aí, falando sobre, enfim, tanto a parte de design, como a parte de criatividade, como, enfim, uma infinidade de outras possibilidades, dados, etc. Mas, se a gente for falar assim, não dava para não falar de IA, que basicamente está em todo lugar, né? Então, quando você olha, o pessoal está colocando IA de alguma forma. Então, tanto a questão da IA generativa, né, para criação de imagens, criação de conteúdos, que já é até uma tendência nas próprias plataformas de mídia paga. Eles já estão inserindo a criação de novos criativos, né, que são as imagens que a gente veicula, através de um banco que você vai criando lá. Por exemplo, você vai subindo as imagens dos criativos e aí, com o tempo, ele vai criando algumas possibilidades e usando como sugestão.
Algumas não são tão legais assim quando você olha, obviamente, mas enfim. E também tanta questão de copyright, que você acaba tendo ali não só a criação do texto, como a revisão, como a questão de toda a estrutura em si, da mensagem que você quer passar, a questão de criação de campanha, às vezes até, existem algumas possibilidades hoje até de você criar o público mais amplo e a própria IA do MetaEds, por exemplo, ficar buscando qual o público melhor que se encaixa. Então a IA ela acaba sendo uma carta coringa para falar sobre o futuro de qualquer coisa, basicamente. Outras coisas também que a gente poderia estar citando em relação à questão do futuro no marketing, a gente tem muito questão, não é mais tão futuro assim, é mais presente, a questão de growth também, são grandes sacadas, digamos assim, que utilizam pouco investimento e acabam trazendo um retorno muito grande para startups, por exemplo, que utilizam muito essa estratégia. Então o growth ele acaba vindo ali como uma possibilidade para essas empresas menores que querem fazer um alto crescimento de grande impacto. Eles utilizam estratégias que vão gastar pouco e trazer um resultado, sei lá, às vezes 20, 30, 50 vezes de retorno, de ROI, né? Então a gente acaba tendo aí também outras questões do futuro do marketing. Mas basicamente, que eu me recordo, assim, tem mais essas duas vertentes que a gente pode falar mais. Perfeito. E aí, né, falando sobre crescimento, falando sobre esses impactos, eu queria saber agora um erro comum que as empresas e organizações, né, cometem ao criar suas campanhas. E como é que a gente pode evitar esses erros? Perfeito. Em relação à questão de erro, a gente tem muito erro voltado a não saber o que você quer e não conhecer quem você quer atingir, na verdade. São os mais comuns. Então, vamos lá. Às vezes a pessoa quer, eu quero vender, tá, mas você quer vender para quem? Você quer só vender, tipo, o seu público já lhe conhece, então, de fato, o teu objetivo é vender, ou é tipo que as pessoas conheçam a tua marca para que no futuro você possa vender? Então, conhecer basicamente ali o que seria o teu objetivo e conhecer quem é o teu público são as duas partes ali básicas, essenciais. Se você não tem essas duas informações, basicamente você está tirando no escuro, gastando dinheiro à toa, então não vai chegar em lugar nenhum, né? Então, basicamente, você tem que conhecer para quem você vai vender, e isso aí é um trabalho que você pode fazer internamente na tua empresa, buscar conhecer quem é teu cliente baseado em clientes anteriores, baseado em informações, baseado em estrutura em dados, na verdade, que você já tenha, enfim, quem pode estar consumindo, pesquisa de mercados, etc. E a questão de conhecer o teu objetivo, certo, você tem ali o teu produto, mas como que o teu produto vai chegar até as pessoas que você vai vender? Você não vai chegar e só vender. Se alguém chegasse na rua do nada e falasse, compra esse negócio aqui, você não ia comprar do nada. Você tem que conhecer, tem que trocar ideia, tem que saber se realmente aquele teu produto vai solucionar uma dor para o cliente. Então, basicamente, você sabendo essas duas informações é importante para você não cometer nenhum erro, digamos assim, na tua estratégia. Perfeito. E aí, eu queria justamente pedir algumas recomendações de livros, cursos, ou referências, né, que você recomenda para quem deseja se aprofundar na área de marketing. Perfeito. Rapaz, é bem amplo, mas eu vou falar mais ou menos as referências na minha parte, na parte de dados, na parte de growth, etc. A primeira referência é o Gabriel Mineiro. O Mineiro ele tem vários cursos em relação tanto à parte de growth, como você fazer, enfim, crescimento, product-led growth, que é basicamente o crescimento baseado no teu produto, o crescimento da empresa direcionado, né, liderado pelo produto. Outras referências, cara, na parte de mídia paga, hoje a gente tem muito cara, tipo o Pedro Sobral, o Adriano Giannini, então basicamente não tem como não citar eles. O pessoal da Métricas Boas também, então se você vai fazer uma questão de dados na tua empresa, tem que saber o que você vai medir, para onde você vai olhar, o que, é que você vai, enfim, analisar. E livros, tem vários, mas enfim, basicamente Storytelling com Dados, acho que seria um livro bem importante, porque basicamente a gente hoje em dia chega só com dados e joga e não sabe dizer exatamente o que eles estão querendo dizer. O que ele significa, né? Exato. Então a gente tem que saber mais ou menos o que ele significa e como que a gente pode transformar isso em apresentações, enfim, informações de fato relevantes para o cliente. Outros livros, acredito que o Isso é Marketing, do Seth Godin,
E todos os livros da saga do Segredo, na verdade toda a saga do livro dos Segredos, né, que é do Russell Brunson, e ele fala bastante desde o primórdio ali do que é a internet, enfim, fala sobre ofertas únicas de valor, né, então como você oferece, digamos ali, um produto na hora do fechamento com o teu cliente para você, enfim, aumentar o teu retorno sobre investimento, aumentar o teu valor de venda. Então, como você também pode estar agregando mais valor. Então, basicamente, de indicações, eu tenho esses livros, cursos, e até o próprio Russell Brunson, que eu esqueci de citar, que é uma referência mais internacional, mas que também ele produz bastante conteúdo interessante, e bem focado no digital também. Basicamente, tem essas referências aí. Bacana. Eu vou colocar todas as referências na descrição para vocês conferirem, né? Seja Instagram, YouTube, os livros também. E aí vocês podem clicar e dar uma olhadinha nas recomendações que o Salles fez para a gente. E aí agora a gente vai para a última pergunta aí da nossa entrevista. Já está chegando ao fim, né? E eu queria que você desse aí alguma mensagem final para quem deseja alavancar aí seu marketing, o alcance da sua empresa, o impacto, né, da sua organização. Qual mensagem final você deixa aí para quem deseja atingir esses objetivos? Então, não teria como não ser, basicamente, a questão do conhecimento. Então, buscar entender o que é o teu negócio. Então, buscar entender a tua estratégia. Não adianta nada você, enfim, ficar tirando para todo lado, tentando atingir um público aleatório. Então, tenha conhecimento em relação para onde você quer chegar, tenha conhecimento da sua empresa no geral. E, basicamente, é o famoso, como diria o ET Bilu, busca conhecimento. Muito obrigada, Salles, aí por esse momentinho, né? Queria agradecer novamente. Vou deixar também. Vou deixar também o Instagram do Salles, se vocês quiserem seguir, né? Para vocês acompanharem um pouquinho da rotina dele, quem sabe alguns conhecimentos. Eu sou bem low profile, mas tudo bem. A ironia é trabalhar com marketing ser low profile. E aí, né, a gente finaliza aqui esse vídeo. Queria agradecer bastante. Foi muito legal essa conversa. E ele trouxe aí realmente dicas muito boas para a gente, realmente ampliar o nosso conhecimento sobre marketing. Eu espero muito que tenha agregado para vocês que estão assistindo. Então é isso. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Muito obrigada.